Continuando, vamos lá. Você que tem como signo solar, ascendente ou lunar, ou alguma casa mega importante no seu mapa astral sob a constelação de Capricórnio. Adoro ser Caprica, o povo fala mal, deve ser inveja. Adoro, na próxima encarnação vou voltar capricorniana também. Vamos lá. Pedindo orientação do tarô dos guardiões, como energia base desse nosso jogo da primavera. Então, previsão das cartas para 90 dias, mas é claro que eu vou voltar antes disso, né? Com os nossos jogos atemporais, com energias aí de iluminação. Capri, tá difícil aqui, o tarô dos guardiões tá separando bem o que ele vai mandar para você. Vamos lá, Capricórnio, pro período da primavera, estação da primavera, ou outono no hemisfério norte, né? Primavera no hemisfério sul, outono no hemisfério norte. Caiu. Vamos lá. Nossa! Energia de número 1 é o comando. O 1 significa liderança, poder, né? Iniciativa. Então aqui, Capri, Exu Caveira vem falando que muitos de vocês têm papel fundamental onde vocês vivem, seja no seu trabalho, na sua família, entre os colegas. Você é um líder e tem sempre uma palavra de incentivo para quem necessita. Pessoa sábia, honesta, sabe educar com amor. Mas Exu Caveira traz aqui uma advertência para aquele caprica que sabe do seu poder de manipular e impõe sua vontade através da arrogância. Cuidado que essas atitudes egoístas, essa tua escada feita de degraus de cabeça dos outros que você pisa em cima, pode virar contra você. Nós estamos finalizando 2022, que é o ano em que todas as verdades estão vindo à tona. Então presta atenção aí, você que está nesse caminho do egoísmo, que não é aquele caprica em geral, é aquele assim, sabe? Às vezes eu vejo aí nos comentários, o pessoal, combina com isso, fulano, tal signo combina com tal. Aí metem a lenha nos capricas. Tem que ver o ascendente desse caprica. Eu, por exemplo, sou super família, super amorosa. Mas tem caprica realmente que é osso duro de roer. E também tem muito de como a gente é tratado. Eu sou educada com quem é educado comigo. Agora, a consciência que eu não devo fazer o mal, eu já tenho há muitos e muitos anos. Graças ao nosso Pai Criador, eu já nasci com muita sabedoria. E tenho sempre palavras de incentivo. Quem joga comigo sabe que por mais difícil que esteja a vida da pessoa, eu sempre vejo uma luz no fundo do túnel, uma solução, uma oração, um banho, alguma coisa para a vida dela melhorar. E graças a esse jeito que eu tenho de entender o mundo, muitas pessoas têm mudado de vida depois que eu dou a minha orientação junto com a cigana Isolda, maravilhosa e linda, né? E a minha mãe Oxum, que não deixa faltar nada. Então tá aqui, dentro dessa energia aqui que vai ser o nosso jogo. Vamos deixar aqui esse arquétipo. Vou baixar um pouquinho para que vocês vejam as demais cartas. E vamos começar com o tarô das jovens bruxas. O que elas querem falar para Capricórnio? Qual a mensagem? Lâmina de número 8. O 8 é a mesma coisa do símbolo do infinito, né? E é a carta das asas. Capri, olha, você nunca precisou de asas para voar. Por quê? Muitos dos capres não estão voando porque estão presos num ciclo de dúvidas sobre si mesmo, criticando e se cobrando demais.
Quando você diz assim, eu não consigo, eu não posso, você está chamando essa energia negativa para dentro da sua vida. Isso é tóxico. Eu digo até que é uma crença limitante. Tipo assim, na tua infância, tu nasceu pobre, vai morrer pobre. Putz, como você é feio. Então, assim, a amargura, né, das nossas mães, das nossas tias, talvez do pai, um primo, aquele primo invejoso, né? Aquela prima, não gosta da cor do seu cabelo. E a gente, criança, internaliza aquilo. Então, isso são crenças limitantes que te impedem de seguir na caminhada. Como que você espera que os outros te vejam de uma forma diferente se você ainda se vê daquele jeito? Indefeso, magoado, chorando, triste, incapaz. Um pássaro não sai da gaiola se você não abrir a porta. Então, Capri, tá mais do que na hora de você abrir a porta da sua gaiolinha dourada e alçar voo rumo ao infinito, no número 8. Eu já tô nessa vibe. Muito em breve, vocês vão ter notícias minhas do grande voo que eu vou fazer. E isso já perto de fazer aí 58 anos, né? No próximo Natal, 58. E lá vamos nós. Abrindo a minha gaiola. Parece que esse acidente doméstico me fez ver uma face de mim, do quanto eu sou capaz, do quanto eu supero. E eu resolvi, não abrir não, escancarei, acho que eu quebrei a gaiola. Vocês vão ter notícia até o fim do ano do que eu vou fazer na minha vida. Vão dizer, tá doida, tô nada. Eu quero ser feliz, eu quero voar. Vamos lá. Pensamento para a primavera. Mudança pode ser de atitude, mas também pode ser na maneira como você vê as coisas. Pense grande, Capri, procure o lado bom de tudo que estiver vivenciando. Nossa, super complementando ali, né? Gostei desse pensamento, já entronizei para minha vida. Esses dias a camada me serviu para isso, para entronizar coisas boas na minha jornada. Tarô Zen. O que vem aqui do Tarô Zen? Vamos lá, vamos começar com ele. Primeira lâmina, criatividade. Segunda lâmina, a lua ali tá crescente, né? Celebração, renascimento. Vamos parar aqui para a gente conversar sobre essas três lâminas. Puxar aqui. Eu vou deitar um pouquinho a lente, só me dá licença. Olha só, vamos refletir sobre essas três lâminas. Observem bem a figura do renascimento. Aqui é um tipo de um leão e o gênio mágico, ou pode ser o seu espírito, né? Tá tocando uma flauta para dominá-lo. E o leão paira sobre um camelo de nuvens. Uma carta muito emblemática. Eu acho que nos últimos tempos eu nunca tirei ela para o signo de Capricórnio. Eu não me lembro disso, tá? Essa carta mostra o seu poder de dominar aquilo que te atrapalha, Capricórnio. É como se você estivesse além dos julgamentos. Eu vejo aqui os 3 níveis de consciência.
Você, aqui o camelo embaixo, é o tédio, é a insatisfação, a ilusão de que você está no poder, de que você está fazendo tudo. Aí emergindo dessa montanha do camelo aparece o leão. E você está se dando conta que está abrindo mão da oportunidade de viver realmente a sua vida e começa a dizer não às demandas alheias. E quando você ressurge acima do leão, você está rugindo a tua verdade. E você deixa de ser submisso, sem ser rebelde, ser espontâneo, fiel ao seu próprio ser. Você está atingindo a consciência de que você evoluiu para alguma coisa nova, você está permitindo. Então vem aí nessa primavera um tempo de crescimento, um tempo de mudança. Você está se tornando aquilo que nasceu para ser. E aí você tem em seguida a carta da celebração. Claro, se você consegue a sua plenitude, Capricórnio, e isso eu digo pode acontecer até 21 de dezembro, né? Hoje nós estamos em setembro, final de setembro, para mim hoje dia 24, né? Então você tem aí quase que 3 meses para renascer, para se reinventar. E aí você vai poder, alguns vão celebrar antes, outros depois. Eu acho que eu vou celebrar já estou celebrando esse meu renascimento, né? Mas vou celebrar muito lá pelo final de novembro. Porque observem que as 3 mulheres estão dançando na chuva. Elas estão comemorando. E a verdadeira celebração nasce de uma alegria que é experienciada dentro de você. E que daí ela transborda. E podem surgir até mesmo lágrimas de gratidão. Porque teve Capricórnio que sofreu demais e eu me incluo entre eles. Então vai ser uma festa à sua volta. Vai ter muita comemoração. Não esqueça jamais de agradecer, Capricórnio. E a carta da criatividade, que é uma carta bastante... Olha, eu vou até aproximar. A lua está nascendo, os pensamentos, os vórtices, que são os chakras, estão se abrindo. Essas águas significam suas emoções sendo equilibradas. Você entrando em equilíbrio com o universo. Você fazendo a alquimia interior, Capricórnio. Eu te digo aqui, ó, que você deve lembrar de que você não é dono das suas criações. A criatividade verdadeira vem da sua união com o cosmos, com Deus, com o místico, com o incognoscível. Por isso que você vai sentir tanta alegria. Eu arrisco a dizer que vai ter Capricórnio aqui que vai desenvolver um dom, mas um dom espiritual, que você nunca pensou em ter. Então, ame aquilo que você faz, assuma uma postura meditativa enquanto estiver fazendo algo, seja lá o que for, e aceite o que o universo vai te dar de presente. Porque eu digo a você, é algo muito inusitado. Vamos espelhar essas 3 cartas com o tarô das jovens bruxas. Voltamos aqui. É bom para animar o vídeo, né, gente? Faz um e volta. É bom. Gente, vai pensando numa dúvida, numa pergunta que você tem, que antes do tarô cigano eu vou fazer o joguinho das moedas, tá? E as moedas
forma um número que vai dizer a sua resposta. Vá pensando aí naquilo que você quer. Vamos lá. Já começou com carta boa, né? O Sol, olha lá. Energia de Pai Oxalá. Eita! Eu não falei que é um dom divino, um dom mediúnico? Cavaleiro de Copas, um presente para o seu coração. Eita, Capricórnio, é agora. Carta do diabo, da matéria, das tendências, dos vícios, do apego, né? Das paixões e dos instintos. Então, vamos conversar. Lá, vamos voltar à lente. Pronto. Ai. Que é para você ficar ligado aos detalhes de tudo que acontece. Percebam que a carta do Sol, ela está aqui numa área rural, porque é um tarô medieval, né? Um tarô de bruxinha. Girassóis, sinônimo de prosperidade. A casa é toda arrumadinha, o pasto tá verde, tá alto, né? Tempo de conquista e de descanso, até o animal deve estar pastando porque a carrocinha tá aqui parada, tá? Ou seja, ela já foi esvaziada. Então aqui, Capricórnio, é um tempo de sucesso, de fartura, de colheita, em que você deve ter entusiasmo de viver, poder se presentear, um passeio, uma diversão. Pode ser uma gravidez, chegando aqui gente nova na sua vida. De toda forma, eu vejo muita alegria, muita satisfação, porque o Sol ilumina, o Sol traz vida, o Sol aquece. Quando eu falo aqui para você de estar em paz, é porque o que vem aí vai te trazer essa condição e você vai irradiar essa positividade, vai atrair essa energia de luz, de confiança. É tempo de você estar sob os holofotes do sucesso. Olhe o lado positivo de tudo e agradeça. Tempos difíceis vão ficar para trás. Não importa o que você está enfrentando, vai desaparecer, está finalizando. Aqui também, né, o Valete sugestiona aqui um noivado, um casamento, uma gravidez. Então, assim, de alguma forma, na tua vida pessoal, algo vai ser celebrado aqui, tá? E até para quem é solteiro, vai estar irresistível e pode atrair o tipo de romance que você sempre procurou. Então diga adeus à tua vidinha de solteiro. Nas finanças, seja empreendimento, trabalho, olha, aqui a tua iniciativa é ganhar dinheiro. Rapaz, que Capricórnio tá pronto para novas oportunidades, para fazer sucesso. A espiritualidade sua muito positiva. Seja grato a tudo isso. Na saúde, até quem estava doentinho, eu vejo recuperação definitiva. E confirma que se você estava ansiosa aí para engravidar, capricorniana, a criança vem. Agora ela vem, tá? Vem saudável e eu me arrisco até a dizer que é um menino. Muitas de vocês serão mães de um menino e talvez seja mais de uma criança, 2 ou 3. Prepara aí que vem muito trabalho. E não é pouco, tá? Quando eu olho aqui a carta do diabo, aqui eu tô falando com aquele Capricórnio que acha que já venceu. Calma lá, meu amigo. Não crie essa montanha de fumaça que se criou aqui, ó, em forma de camelo, não. Observe os sentimentos que limitam as diferentes áreas da sua vida. E aqui me fala, inclusive, de Capricórnio que tem vícios.
E não precisa ser vício só em drogas, né? Como álcool, tabaco e outras coisas, ervinhas. Pode ser vícios de reclamar, excesso de trabalho, vício em limpeza. Existem vários tipos de fobia. Vício de achar que você nunca tem demais. Mania, luxúria, gosta de estar passando o rodo em todo mundo, né? Então, assim, aqui eu digo para você, cuidado, porque isso aqui pode trancar tudo isso. Precisa resolver esses problemas que prejudicam a sua caminhada. Esses pensamentos sombrios que te trazem restrições. Então aqui, Capri, talvez você precise, quem não conseguir se libertar com orações e banhos que eu deixo aí na comunidade do canal ou na playlist, sugiro terapia. Ah, eu não conheço um terapeuta. Veja a minha agenda, eu trabalho com terapia transpessoal consciencial. É uma maneira diferente de abordar as terapias psicológicas, tá? Mas é preciso se libertar, para que venha tudo isso aqui de bom na sua vida. Vamos ver o que é que vem aqui através das cartas astrológicas. Capricórnio. Capricórnio, primavera de 2022, outono de 2022 para o hemisfério norte. Opa, vieram duas cartas. O lago, que é ligada a uma pessoa de peixes. A casa do potencial, planeta Vênus. E Saturno com seus desafios. Vamos ver. E a leitura continua aqui espelhada, né? Aqui é fartura. Essa carta aqui do lago, junto com a carta do sol, da criatividade, traz fartura para sua vida, Capricórnio. Lâmina de número 51, tá? Você vê que aqui a água abunda em peixes, tem um cisne que é símbolo da fartura, um pavão, né? Aqui tá Sagitário, né? Capricórnio, você talvez tendo que seja auxiliado por uma pessoa de Sagitário ou de Peixes, não sei, tá? Mas com certeza é uma pessoa de Oxalá que vai facilitar a sua vida. E sempre diga assim, ó, eu participo do bem maior, eu participo do bem maior, eu participo do bem maior. Porque aqui vem falando de uma missão a longo prazo, esse dom que vai vir na sua vida, talvez seja para o resto da sua vida. E aí você vai ver que a sua vida tem sentido, o porquê que você passou por tudo que passou e chegou onde está. A casa do potencial, que é a lâmina aqui de número 1, esse é tipo uma mandala, né, de uma flor, parece até uma dália. Não sei se vocês sabem que flor é essa, mas me parece uma dália. Então ela traz aqui o seu chakra coronário se abrindo para receber e comemorar algo na sua vida, porque as possibilidades estão dentro de você. Acredite, diga, todas as possibilidades estão dentro de mim. Você tem uma fonte interior de poder e um potencial guardado que vai te ajudar a mostrar para o mundo quem você é. Você está saindo dessa fase aqui, ó, Capri, dos desafios de Saturno. Essa lâmina aqui, ó, de número 21. É como se você estivesse fechado para essas oportunidades, mas agora a porta vai se abrir, porque você vai se libertar das suas crenças limitantes. E você vai ver, Capricórnio, que você atravessou essas dificuldades e aprendeu a lidar com elas e saiu mais forte,
E o principal é aprender a dizer não. Porque Capricórnio tem muito essa dificuldade de saber dizer não. Mas agora você aprendeu, você está priorizando a sua verdade. Não importa para quem seja um amigo, um familiar, um filho, um marido, agora é a sua hora. É a hora de Capricórnio receber aquilo que o universo trouxe para ele. Vamos às moedas. Vocês já pensaram? Vamos lá. Pensem numa pergunta que vocês querem saber a resposta. Não importa qual seja o tema. Respire fundo. Faça sua pergunta, Capri. Pronto? Cara e coroa, 5. Cara e cara, 6. 6 com 5, 11. Cara e cara, 11 com 6, 17. 17 é um número que é 1 mais 7, 8. Então, o número do infinito que saiu para vocês como inúmeras possibilidades. E ele fala assim: eu trago nas mãos um punhado de flores e no coração a primavera. Então, aqui vem boas notícias chegando. Vejo uma proposta de amor sedutora que deve ser aceita. Ai! Vejo muito prazer, muita química sexual. Permita-se ser feliz, desfrute mais das coisas boas da vida. Busque o prazer. E na parte material, eu não preciso nem dizer que o universo está te presenteando. Eita, Capricórnio, que essa primavera, esse ano de 2022 promete. Vem quente que tá fervendo, né? Vem quente que tá fervendo é ótimo. Vamos lá. Tarô cigano. Soluções para a sua vida material. Gente, aqui ó, uma cobrança da espiritualidade para que você se liberte de qualquer situação que limita a sua ascensão, sua elevação. Seja rápido, esperto, cuidado no seu caminhar, porque toda essa tua felicidade você pode perder se você deixar ela passar na sua porta e você não abrir essa porta. E também tem gente, né? Infelizmente Capricórnio é assim. Muita inveja, muita inveja. Tem gente que vai se roer, sabe? Assim, tipo, vai ficar sem unha, vendo a felicidade e o progresso de Capricórnio. Mas é uma situação que vai solucionar os problemas da sua vida. A chave do destino girou e a porta da felicidade se abriu para você. Gente, eu tô tão feliz porque eu também sou capricorniana e eu aceito, eu recebo, eu agradeço esse mar de bênçãos que vem aqui. E eu espero, né, estar com vocês para contar no final da primavera, início do verão, tudo o que aconteceu na minha primavera. E que sejam coisas boas e que venham essas bênçãos. Eu recebo.
Gente, depois de uma leitura dessa, vamos só agradecer, né? Não tem mais nada o que falar. Gratidão, gratidão, gratidão.